Pronto, estamos no ar. Boa noite a todos, boa noite à doutora Silvia, ao doutor Maurides, doutor Juarez, doutor Fausto, doutor Geraldo. É um prazer enorme estar com vocês aqui nesse nosso primeiro encontro da Comissão de Estudos que foi criada na Academia Paulista de Direito para que nós possamos chegar a algumas conclusões técnicas relevantes a respeito da responsabilidade penal do atual governo federal brasileiro, quais seriam as autoridades que seriam essas passíveis de responsabilização, qual seria a legitimidade para que essa responsabilização fosse admitida e cobrada no âmbito do Tribunal Penal Internacional, do sistema internacional do direito internacional, e, igualmente, comentar algumas das iniciativas que foram tomadas e de que forma nós, dessa comissão, além de outras entidades importantes da sociedade civil que estão nos acompanhando agora, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos que estão assistindo e que vão participar desse nosso encontro, de que forma nós todos podemos juntar forças no sentido de não apenas resistir, mas atuar efetivamente no âmbito internacional no sentido de alterar essa difícil situação pela qual o Brasil vem passando. A Academia Paulista de Direito, todos sabem, é uma instituição bastante antiga, é uma fundação, foi criada dentro da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Os seus fundadores tinham muitos sonhos a respeito da reconfiguração do direito brasileiro, né? Entre esses fundadores estava Goffredo da Silva Telles Júnior, que foi o titular da cadeira Santiago Dantas, que hoje eu ocupo, né, como sucessor do nosso querido professor Goffredo. Entre esses fundadores também estavam o reitor, então, da Universidade de São Paulo, que era o professor Miguel Reale, o reitor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, que era o professor Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, pai do nosso querido professor Celso Antônio Bandeira de Mello, e o professor Cesarino Júnior, que teve uma atuação muito importante no que diz respeito ao direito internacional, sobretudo na constituição do direito do trabalho no Brasil. Então, nós temos que, eu faço questão de salientar isso, tendo em vista que, por exemplo, por meio da figura de Santiago Dantas, a Academia Paulista se liga ao Brasil, né? A atuação que Santiago Dantas teve, não apenas no direito privado, no direito civil, mas também na configuração da política, da concepção da política externa independente, que recentemente foi atuada no Brasil e que atualmente está em crise, né? A presença do Brasil internacional está em crise. E também a importância dos liames que a academia e o direito têm com o direito internacional e com a comunidade internacional. Então, preocupados com isso, dentro do âmbito dos grupos de pesquisa, dos núcleos de pesquisa da academia, nós, então, resolvemos criar essa comissão. E essa comissão é uma comissão de alto nível, porque ela conta com a presença da doutora Silvia Steiner, que, além de desembargadora federal, também foi juíza, foi a única representante brasileira, uma mulher, e representante brasileira no Tribunal Penal Internacional. E a sua experiência, tanto no direito penal como no direito internacional, são extremamente importantes para que nós possamos chegar a algumas conclusões a respeito dessas questões relativas à responsabilidade. Igualmente com o doutor Juarez Tavares, que é um dos grandes penalistas brasileiros reconhecidos internacionalmente, não apenas professor no estado do Rio de Janeiro, mas igualmente de universidades na Espanha, igualmente de universidades na Alemanha, e, portanto, é uma figura que é imprescindível em qualquer tipo de debate, e estudo e pesquisa a respeito do direito internacional penal. Estamos aqui também com o professor Geraldo Prado. É um prazer enorme dizer o professor Geraldo Prado, que é desembargador, que é hoje advogado, um jurista extremamente experimentado na área do direito penal. É uma satisfação também ter a sua presença aqui, é imprescindível a sua presença e a sua participação com a experiência que tem.
E de dentro da nossa academia, com 2 acadêmicos que estão aqui representando a nossa academia, nós temos o Dr. Fauzi Hassan Shuker, que é professor da FACAMP, o responsável pelo mestrado da FACAMP, e, além disso, ele teve uma atuação internacional doutrinária de extrema valia, sobretudo no momento em que foi configurado o Tribunal Penal Internacional. Portanto, tem uma contribuição que é desde o nascedouro dessa ideia, que foi, digamos assim, realizada por meio do Estatuto de Roma e a sua aceitação na ordem internacional. E temos também, como representante da academia, o professor Maurício Melo, que é professor na Universidade de Mackenzie, que tem um trabalho extremamente importante, sobretudo na área da criminologia, e que vai trazer contribuições importantes, não apenas no que diz respeito ao direito penal, mas também na configuração de algumas questões importantes de responsabilidade que precisam ser elucidadas do ponto de vista técnico, do ponto de vista técnico-jurídico, para que a gente possa opinar efetivamente e poder fundamentar melhor, ajudar um pouquinho nas iniciativas que foram tomadas e também configurar também uma iniciativa que seja nossa, uma iniciativa nossa própria, perante o Tribunal Penal Internacional, se nós todos aqui chegarmos à conclusão de que esse é o melhor caminho, né? É muito importante, eu queria salientar que é muito importante a gente tomar essa iniciativa, porque nós estamos tocando no ponto absolutamente mais frágil de uma configuração de um regime de governo, que é uma configuração que eu chamo, e chamei, inclusive, no documento que criou essa comissão de estudos, de um regime anticonstitucional, que é um regime que, desde o início, se coloca contra a Constituição brasileira, não apenas pelas declarações do presidente e de seus ministros, mas, igualmente, pelas ações que tomaram, que são todas ações feitas à margem da Constituição, sim, mas, sobretudo, contra os princípios, os valores e as próprias regras estabelecidas na Constituição Federal. Isso é extremamente grave e seria menos grave se nós tivéssemos, como hoje em dia se diz, ou ao contrário do que hoje em dia se diz, se nós tivéssemos efetivamente as instituições funcionando no Brasil. O que existe, na verdade, é uma aparência de normalidade de funcionamento das instituições que não conseguem se voltar para se defender dessas ações governamentais que são contrárias ao direito. Essas ações governamentais se configuram como um regime anticonstitucional porque elas atentam contra o Estado de Direito, portanto, a rule of law, o império do direito, elas atentam contra o regime democrático e atentam contra os direitos humanos. Então, esses 3 pilares do Estado democrático de direito, do Estado constitucional contemporâneo, do Estado que a nossa Constituição consagra, não é? Há 30 anos, a nossa Constituição democrática, a Constituição que presidiu a construção da nossa democracia. Esses 3 pilares são, a todo instante, vilipendiados por atos e palavras desse governo. Não há por que nos assustarmos com o retrato de uma reunião presidencial com a presença dos ministros e com as barbaridades e os crimes que foram cometidos nas declarações durante essa reunião. Porque essa reunião apenas pôs a nu alguma coisa que nós já estávamos enxergando desde o início. Então, é preciso que haja uma reação eficiente com relação a esse regime anticonstitucional. Será que, no âmbito interno, isso é possível? Seria possível se efetivamente houvesse um funcionamento do qual nós pudéssemos nos orgulhar, um funcionamento que fosse efetivamente a tornar eficaz as normas de controle e de fiscalização da Constituição Federal. Como isso não está acontecendo, então, tudo indica que o ambiente internacional, o sistema internacional pode nos ajudar nesse momento difícil da vida republicana democrática brasileira. E é por isso, então, que nós vamos justamente trabalhar com esse aspecto mais frágil desse governo.
Nós não estamos falando aqui de aspectos da política econômica, não estamos aqui falando apenas de aspectos da política social, fragilizadas, ambas as políticas, mas nós estamos falando de uma fragilidade jurídica. E essa fragilidade jurídica é inaceitável no instante em que o Brasil, pelo qual o Brasil passa. Nós temos uma evolução do direito, da doutrina do direito, que cada um dos senhores, das senhoras, dos senhores, representa uma evolução tal do direito que é inaceitável que nós tenhamos um retrocesso desse tipo. Um retrocesso científico e um retrocesso da ordem da prática, da ordem da experiência. Isso é inaceitável. Então, nós estamos aqui para responder a isso. Então, com imenso prazer, eu lhes dou as boas-vindas e nós iniciamos essa nossa conversa para nós tratarmos esses assuntos práticos. Eu pediria, então, que cada um se manifestasse. O professor Maurides Ribeiro pediu-me para falar em primeiro lugar, então eu vou passar a palavra ao professor Maurides. Eu diria que nós poderíamos falar entre 10 e 15 minutos, inicialmente, para depois também nós podermos responder às indagações que já estão vindo daqueles que estão nos ouvindo, são juristas, são representantes de entidades de direitos humanos, enfim, boas-vindas a todos, e eu quero que todos participem. Essa é uma comissão democrática, essa primeira reunião, como todas as demais, serão reuniões abertas, serão reuniões públicas. Por princípio, a democracia é esse tipo de procedimento, e nós estamos aqui justamente para trabalhar e, ao mesmo tempo, prestar contas daquilo que nós estamos fazendo. Muito obrigado, boas-vindas a todos. Professor Maurides. Boa noite a todos, a todas. Eu estou muito honrado de estar aqui participando dessa comissão. Acredito que estou aqui somente por ter proposto essa atividade ao nosso presidente, Atier. Estou aqui louco para ouvir, evidentemente, o que tem a nos dizer nossos ilustres, todos eles admiráveis, e eu mesmo estou aqui ansioso para elucidar as minhas próprias dúvidas, para ouvir a Sílvia. É um imenso prazer tê-la aqui novamente. Eu conheço a Sílvia, eu não vou falar há quanto tempo, que seria uma delicadeza. Mas é sempre um prazer estar junto dela. Juarez, Geraldo Prado, Fauzi, meu irmão, né? É maravilhosa essa oportunidade, não fosse a circunstância que vivemos. E eu tinha conversado com a Tia e sugerido que a academia tomasse alguma posição com relação a essa questão, por uma situação premente, né? Nós temos, evidentemente, e não é uma questão de propriamente realizar uma crítica propriamente às representações que foram feitas junto ao Tribunal Penal Internacional, que nós já temos lá colocadas, pelo menos no que eu tenho conhecimento, 2 representações formuladas por respeitáveis entidades da sociedade civil. Mas nós temos que ter em mente e entender o funcionamento dessa instância internacional, que difere das demais instâncias, num sentido de que no Tribunal Penal Internacional nós estamos trabalhando com responsabilidade pessoal, notadamente. Essa é uma questão de fundo
Mas eu não quero trazer ao debate, já de antemão, essas situações. Eu quero apenas propor algumas questões que me atormentaram e que me levaram a propor essa atividade ao nosso querido presidente. Né? Eu colocaria a situação nos seguintes pontos. Questões de forma. Primeiramente, uma questão que hoje, inclusive, nós já começamos a conversar rapidamente, que é da legitimidade, da própria capacidade postulatória. Quem pode? Não é? Quem tem essa atribuição para poder se dirigir ao Tribunal Penal Internacional? Evidentemente que no Estatuto de Roma há uma disciplina daquelas pessoas que estão habilitadas e capacitadas a encaminhar uma denúncia. Né? Mas, notadamente, aqui no nosso caso, me parece que nós estamos adstritos a uma situação de que quem deverá, eventualmente, encaminhar é a Procuradora-Geral, hoje, né? A Procuradora-Geral, junto ao Tribunal. E como ela fará isso? E quem são as pessoas que estão capacitadas, habilitadas? Posso eu, aqui, de Campinas, um Zé Mané, mandar lá uma representação para a procuradora, falar: escuta, eu estou aqui sofrendo um crime dessa natureza. Quem está realmente habilitado a isso? É uma questão de legitimidade. Uma primeira situação, que talvez seja interessante da gente definir. Né? Posteriormente, vencida essa etapa da legitimidade de causa, quem pode? Eu havia sugerido ao Atier que nós pudéssemos conversar sobre a questão da admissibilidade da representação, da admissibilidade no tribunal, né? Que me parece uma questão de fundamental importância para nós. Porque uma questão mal posta e que seja liminarmente rejeitada é problemático. Não que a representação venha a dar fruto, isso vai requerer um longo estágio, eu sei, de investigação. E depois da investigação de processamento, o Estatuto de Roma estabelece um procedimento, ao que me pareceu, da minha leitura, um primeiro momento de investigação, que me parece um juízo de instrução, alguma coisa parecida com o juiz de garantia, e só depois é que será. Mas mesmo para que se admita essa primeira situação, de que você tem condição de ter instaurado uma investigação contra alguém, e aqui, volto a insistir, é contra uma pessoa, não é contra o Estado. Como comumente nós estamos acostumados a tratar quando nós trabalhamos com instâncias internacionais, aqui nós estamos tratando de responsabilidade pessoal. A admissibilidade é uma questão
que eu julgo ser de fundamental importância para a nossa discussão. E aqui, me adiantando um pouco, na questão da admissibilidade, com todas as vênias, eu quero ouvir. Mas o que eu sempre tive, dos meus estudos, enfim, o que a gente sempre teve conhecimento é aquela regra básica de esgotamento das instâncias internas, para que se possa admitir uma denúncia ou o encaminhamento de um procedimento numa instância internacional. E ao estudar com um pouco mais de detalhamento o Tribunal Penal Internacional, me pareceu, com toda a minha, confesso minha ignorância, eu quero saber disso, porque me pareceu que no Tribunal Internacional, notadamente pela sua peculiaridade, não se trata propriamente, é óbvio que o esgotamento das instâncias internas continua sendo uma regra prevalente, mas me pareceu que ali se abre outras vertentes, no sentido de demonstração de impossibilidade de acesso às instâncias internas, ou falência mesmo das instâncias internas. Então, seria a hipótese, por exemplo, de demonstrar, na minha leitura, né, que essas instâncias internas estão incapacitadas de agir por medidas legislativas, por prerrogativas mal utilizadas, por mecanismos de blindagem, vamos chamar assim, que impossibilitam o acesso a essas instâncias. Ou mesmo que essas instâncias estejam absolutamente falidas. Me parece que se fala de falta de vontade de agir. Essa falta de vontade de agir eu traduziria nessa perspectiva de impossibilidade de ação, ou na falência mesmo dessas instâncias, na total impossibilidade, não, ou como está se preconizando, né? Fecha o Supremo Tribunal Federal, por exemplo. Se você não tem o Supremo Tribunal Federal faliu, a instituição está absolutamente falida. Então, ou seria uma situação de impossibilidade de agir por uma blindagem, ou uma total falência das instâncias internas. Isso me pareceu numa análise, e era o que eu gostaria de propor, salvo o melhor juízo. E, finalmente, essas questões são questões de forma, e, finalmente, as questões de mérito. Porque se vencidas essas situações, nós haveremos de ter uma demonstração de que, efetivamente, houve uma responsabilidade pessoal. Nós não estamos tratando, evidentemente, de uma responsabilidade do Estado, e sim da pessoa. E aqui nós vamos para o direito penal. E me parece que o próprio Estatuto de Roma também traz elementos. E o que me pareceu muito adequado discutir, nos casos concretos colocados
São duas situações. Nós temos inúmeras manifestações, mas as condutas que nós temos elencadas, qual é o nexo de causalidade? Uma primeira pergunta. E o que me parece bastante adequado, e que o Estatuto de Roma também traz um reforço nesse sentido, é a questão da posição de garante. E mesmo por instigação, isso é colocado. É interessante que lá, numa passagem, me parece quando ele trata de responsabilidade hierárquica, acho que é o artigo 25, ele fala expressamente de instigação, inclusive. Então, ele eleva essa figura, que seria uma figura de auxílio, de participação, a uma categoria de autoria, a instigação. Mas, notadamente, a questão dos crimes comissivos por omissão, da posição de garante, que o próprio Estatuto de Roma, quando trata de responsabilidade, me parece que dá muita relevância a essa situação específica. Mas não só. Ainda haveria de se cogitar da questão do elemento subjetivo. O dolo, que também aqui acredito que a gente estaria trabalhando elementos para dolo direto, mas notadamente o dolo eventual. O meu professor Pitombo costumava definir o dolo eventual numa expressão chula, que eu não vou repetir, que ele dizia que era alemão. Né? Mas eu acredito que, na atual conjuntura, o "e daí" serve. Né? Esse edaísmo que nós estamos aqui vivenciando como uma situação de dolo eventual. Essas são questões que me chamaram a atenção e que eu acredito que poderiam ser, por nós, melhor aprofundadas, inclusive com elementos que nós não tínhamos ainda ao momento da propositura dessas representações. Hoje nós temos um substrato muito maior, num sentido de reforçar tanto essas questões relativas à admissibilidade, quanto a essas questões de forma, quanto a essas questões de mérito que me assomaram e me chamaram a atenção. E que eu espero que, evidentemente, eu estou aqui simplesmente trazendo alguns pontos, né, que me pareceram relevantes para esse debate, porque eu acho que a gente também deve ter algum foco, para que, a partir de então, nós possamos estabelecer aqui
inclusive formas de trabalho. O que fazer? Como fazer? O que nós pretendemos a partir desse debate? Né? Eu acredito que seja, evidentemente, trazer subsídios, né? Para que a gente possa reforçar nossas posições em defesa de um Estado, né, social-democrático de direito, que está sendo, evidentemente, isso não há mais nenhuma dúvida, abalado nesse nosso momento histórico. E acredito que, se as nossas instituições não estão sendo capazes, nesse momento, de dar uma resposta efetiva, as instâncias internacionais, inclusive, servirão não somente para que se possa efetivamente responsabilizar, eu sei que isso é um longo caminho, mas que acredite, que credibilize as instituições internas. Uma outra situação a se discutir. O tribunal tem poder de cautela? Poderia. Eu vi na minha leitura também a possibilidade de o procurador oficiar as instâncias internas responsáveis pela apuração, dizendo: olhe, estou mandando aqui a minha investigação para vocês. Vocês têm um prazo de 6 meses. Eu quero respostas. Senão eu vou reencaminhar. Isso aqui está suspenso momentaneamente. Então, quais são as possibilidades que nós temos? Inclusive para dar esse substrato, esse apoio internacional necessário a essa nossa reação interna, reforçando as nossas instituições. Maurício. Era o que eu tinha a colocar. Eu acho que são questões absolutamente importantes, extremamente relevantes, e são questões técnicas que merecem uma resposta, e nós temos que dar essa resposta. Eu queria, antes de passar a palavra ao nosso próximo participante, eu vou selecionar a doutora Silvia Steiner para falar. Eu queria dizer que nós temos aqui a presença da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo, da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo, subseção do interior de Salto. Nós temos a presença da Vanessa, que é assessora parlamentar e é uma das pesquisadoras da Academia Paulista de Direito. Temos a presença do professor Flávio Strauss, que faz aqui uma indagação extremamente importante, com a qual nós temos de lidar, porque é exatamente essa a questão da responsabilidade penal internacional, que é transcendente, inclusive, da própria utilização dos mecanismos do Tribunal Penal Internacional. Ele nos fala, por exemplo, da questão do Tratado da União Europeia-Mercosul e da cláusula democrática que prescreve ações do regime relativas ao regime anticonstitucional, como nós o denominamos aqui, e ele, então, faz uma contribuição aqui interessante nessa indagação. Temos aqui também a presença do Dr. Adriano Carrazza, da professora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, do Mackenzie, Lucelena Bettini. Enfim, são muitas pessoas, eu não vou conseguir aqui dizer o nome de todos. Há uma pergunta feita por pesquisadores da USP, da Universidade Federal de Minas Gerais, que fazem o monitoramento das ações políticas
e estão acompanhando as declarações do presidente, e elas indagam, por exemplo, a questão do negacionismo do presidente com relação à pandemia, às consequências da Covid-19, enfim, há algumas questões relativas à individualização da responsabilidade, inclusive se ela se limita ao presidente da República, ou se ela pode abranger também ministros de Estado, enfim, são questões extremamente importantes que nós vamos tratar, não é? E com a participação, efetivamente, da sociedade, como ela vem sendo aqui. Eu vou lendo as demais indagações também. Eu quero agradecer muito ao Sérgio Nardini, que é lá da Rádio Cultura de Amparo, que é a mais antiga rádio municipal, uma rádio pública de cultura, que faz um trabalho muito bonito na comissão de deficientes, dos portadores de deficiência física, e eu passo a palavra, então, à doutora Silvia. Doutora Silvia, por favor. Bom, boa noite a todas e todos. Mais uma vez, queria agradecer. Para mim, é uma honra estar com ilustres professores. Eu me sinto até intimidada pela presença de tantos mestres diante de mim. E eu vou tentar, então, para ser o mais objetivo possível, seguir mais ou menos o roteiro das questões colocadas como primeira provocação do professor Maurides, e depois, se for o caso, a gente pode aprofundar num outro ponto relativo à questão das competências e da atuação do Tribunal Penal Internacional em face dessas situações que vivemos atualmente. Eu acho, vamos dizer que, bom lembrar que nós, o professor Atier começou se referindo a duas representações que já foram encaminhadas ao Tribunal Penal Internacional por entidades de bastante respeito e muito, muito consideradas, e que tratam de dois temas bastante distintos. Uma delas trata da possível prática de crimes de genocídio, crimes contra a humanidade, em razão da política ambiental implementada nesse país e que está exterminando populações indígenas, dependem da terra para sua sobrevivência, para a continuação da sua sobrevivência. Uma outra que trata especificamente de crimes contra a humanidade que estariam sendo praticados em razão das políticas de saúde adotadas em face da pandemia. Ambas essas representações, tive oportunidade de ler, trazem aspectos distintos, mas que em alguns pontos convergem, como não podia deixar de ser, na medida em que elas tentam justificar exatamente esses pontos levantados pelo professor Maurides, da legitimidade, da admissibilidade e do mérito dessas representações. Então, muito rapidamente, em termos, professor Maurides, de legitimidade, quem pode acionar o Tribunal Penal Internacional? Em primeiro lugar, os Estados. Os Estados podem acionar. O Conselho de Segurança pode acionar. Mas a terceira categoria somos nós os simples mortais de Campinas, de Amparo, não sei, não lembro agora de que cidade que o professor Maurides se referiu, mas nós podemos acionar. A única questão é que nós acionamos a promotoria, e é a promotoria que decide se há elementos que justificam a abertura de uma investigação ou não. E no caso de ter sido acionado ou por um particular ou por uma ONG, como é o caso dessas duas representações que estão lá, se a promotoria entender que há indícios suficientes da prática de crimes, ela tem que pedir autorização judicial para iniciar uma investigação. Na hipótese de uma representação enviada por um Estado ou pelo Conselho de Segurança, a promotoria não precisa de autorização judicial. Mas nessa hipótese de representação enviada por particular ou por uma
organização não governamental, ela precisa dessa autorização. Isso para evitar que a promotoria desse início a investigações politicamente motivadas. Então, o sistema de checks and balances que foi estabelecido pelo Estatuto de Roma. Recebendo essa representação, a promotoria, ela aliás, publica anualmente o seu relatório de exames preliminares, porque é isso que ela vai fazer um exame preliminar para avaliar, primeiro, se o tribunal tem competência para lidar com aquela situação, digamos assim. Segundo, se aquela investigação, aquele caso seria admissível. Eu já vou dizer mais ou menos o que seria admissibilidade. E, em terceiro lugar, se é de gravidade suficiente que justifique o início de uma investigação formal. Então, a primeira questão é jurisdição. O tribunal tem jurisdição? Vamos, para não falar em termos muito gerais, vamos falar dessas duas representações que já foram remetidas. Sim, em tese, o tribunal tem jurisdição no sentido de ser o país um Estado-parte, nós somos um Estado-parte do Estatuto de Roma, isso, graças a Deus, agora com status constitucional, portanto, o Brasil não pode denunciar o Tratado de Roma. O segundo aspecto da jurisdição temporal, sim, a jurisdição temporal está presente, os crimes estão ocorrendo, estariam ocorrendo no presente momento em que o país já é um Estado-parte. A competência ratione persone, sim, os crimes em tese estão sendo cometidos por nacionais de Estado-parte em território de Estado-parte. A última questão que se coloca, e esta eu acho que necessita uma maior análise, vai necessitar uma maior análise da Procuradoria, é a competência material. Estão sendo cometidos crimes tipificados no Estatuto de Roma, porque aí é um ponto que, muitas vezes, em palestras, em conferências ou em aulas, passa um pouco ao largo da compreensão que as pessoas têm sobre as competências do Tribunal Penal Internacional. Nós não temos competência para qualquer crime de assassinato, de tortura, de estupro, de expulsão de populações, de escravidão sexual, de tráfico de pessoas. Nós só temos competência, o Tribunal Penal Internacional só tem competência se esses crimes forem cometidos dentro de um determinado contexto. Para os crimes contra a humanidade, o contexto é a existência de um ataque generalizado, sistemático contra a população civil. No contexto de crimes de guerra, que essas condutas sejam praticadas num conflito armado de caráter internacional ou não internacional. E no caso de genocídio, o que caracteriza, além de serem condutas praticadas contra determinados grupos, chamados grupos protegidos, que essas condutas sejam praticadas com o chamado dolo especial, com a intenção de destruir aquele grupo. Portanto, se você comete uma conduta, um assassinato massivo dentro de uma determinada comunidade, aquilo necessariamente não é um genocídio, se não houver essa intenção especial de destruir o grupo. Pode, quando muito, ser um crime contra a humanidade de persecução contra um determinado grupo. Então, no primeiro momento, eu acho que neste exame preliminar, a Procuradoria vai ter que se debruçar muito mais sobre esse aspecto, se essas condutas, tanto a questão ambiental quanto a questão de políticas de saúde, estão sendo praticadas dentro de um contexto de genocídio, de um contexto de crime contra a humanidade. Vamos deixar de lado que crime de guerra não é, porque nós não estamos vivendo num conflito armado. O segundo ponto que é analisado pela Procuradoria neste exame preliminar, que nós não chegamos ainda à fase de investigação,
é a questão da gravidade da conduta. O Tribunal Penal Internacional não é um tribunal que tenha sido criado para julgar todo e qualquer crime que ocorra em qualquer parte do mundo, mas sim aquelas condutas consideradas as mais graves que colocam em risco a paz e a sobrevivência da própria humanidade. Então, há elementos publicados sempre neste relatório de exames preliminares da Procuradoria, onde já foram estabelecidos determinados princípios de avaliação da gravidade de uma conduta. Então, eu cito como exemplo um crime contra, estou dando um exemplo em tese, de tentativa de destruição de comunidades indígenas, que usa como instrumento, como modo de ataque a destruição do meio ambiente, é considerado de gravidade suficiente para configurar o crime, tal como descrito no Estatuto de Roma. Isto já decidido reiteradamente. Existem outras situações, vamos dizer, para consideração da gravidade das condutas. Só as de maior gravidade que serão sujeitas ao tribunal. Por fim, quando o professor Maurides fala na questão da admissibilidade, a incapacidade de um Estado ou a sua inabilidade, a sua falta de vontade, são questões ligadas à admissibilidade do caso, que passam também por um exame preliminar. Porque se o Estado já está levando a juízo, já está investigando determinada conduta, não se abre as portas do Tribunal Penal Internacional. O tribunal é complementar. Então, é só se o Estado é incapaz de levar a cabo ele mesmo a investigação, ou se, por qualquer motivo, ele não quer levar a cabo a investigação. Então, não é exatamente esgotamento de recursos internos, porque a inércia proposital do Estado já configura que esse Estado não tem vontade de investigar de forma legítima aquelas condutas. E não basta qualquer investigação, é investigar de forma legítima. É assim que fala o Estatuto de Roma. Então, a falta de vontade ou a inércia por si só já ajudariam a vencer esse teste da complementaridade que tem que ser feito para a abertura de qualquer investigação. Na questão do mérito, eu incluiria aqui novamente a questão da comprovação da existência do crime, da conduta tal como definido. O Estatuto de Roma consagra o princípio da legalidade estrita dos delitos e das penas, mas principalmente a questão da responsabilidade, que foi levantada pelo professor Maurides e que é a questão mais discutida e mais debatida e mais decidida até agora pelo Tribunal Penal Internacional. Nós temos no Estatuto de Roma 2 artigos que cuidam da questão da responsabilidade. O primeiro é o artigo 25, que trata das formas de autoria e das formas de participação. O Estatuto de Roma divide, ele separa a autoria da participação. E o professor Maurides tem razão numa das representações em que se imputa aos supostos acusados a instigação ao cometimento de crime, instigação é uma forma de participação, portanto, de responsabilidade diminuída, em face do Estatuto de Roma. Mas, em termos de autoria, o artigo 25, no seu parágrafo 3º, a última figura, é a famosa figura do autor por trás do autor, que é aquela consagrada por Roxina, a teoria do domínio do fato, aquele que detém o poder de determinar se, quando e como o crime vai ser cometido, é autor, não é partícipe, não é meramente o instigador. Então, aquele que detém o poder de decisão, independentemente de quem executa o crime, esse autor é autor principal, não é partícipe.
E, por outro lado, nós temos no artigo 28 do Estatuto de Roma a consagração das formas de responsabilidade de comandantes militares e de superiores hierárquicos. Vamos deixar de lado os comandantes militares, mas falando dos superiores hierárquicos, é a figura da responsabilidade por omissão do garante. Então, diferentemente da responsabilidade pelo domínio do fato do artigo 25, que exige uma conduta dolosa, a responsabilidade do superior hierárquico no artigo 28 é uma responsabilidade por culpa, chamada culpa imprópria. É a omissão do garante em prevenir e reprimir as práticas delituosas. Então, nas duas representações que foram feitas, não está muito clara qual seria a forma de responsabilidade a ser atribuída a esses supostos autores. Mas eu não vejo isso como um dado importante, exatamente porque vige o princípio de que cabe a quem representa apresentar os fatos e os indícios de autoria, mas quem vai definir a forma de responsabilidade penal será a Procuradoria no curso da ação penal. A Procuradoria, inclusive na fase preliminar, pode trabalhar com formas de responsabilidade alternativas, como autor, como partícipe ou como responsável superior hierárquico. Então, o fato das representações não trazerem uma clareza na forma de definição, não causa espanto. E resta, nesse aspecto, depois, a questão dado o problema do nexo de causalidade, em que, na representação referente às políticas de saúde durante a pandemia, eu creio que seja um pouco mais problemática, porque está certo que na omissão é sempre muito difícil comprovar-se a causalidade no mundo material. É impossível dizer se a conduta tivesse sido praticada da forma tal, o resultado não teria ocorrido. Isso na omissão é muito difícil. Mas existem precedentes já do tribunal dando certos parâmetros para essa aferição. No caso de medidas omissivas de um governo e fazer esse link com a existência de uma pandemia ou de uma contaminação, eu acho um pouco mais problemático. Vamos ver se a Procuradoria vai se dedicar, vamos dizer, a um exame mais aprofundado dessas matérias. E, por fim, professor Maurício, eu não quero me estender, porque eu ainda quero ouvir os meus professores. O professor Maurício fala se o tribunal tem poderes cautelares. Teoricamente, não, o tribunal não. Mas nós já temos o precedente da Procuradoria abrir um exame preliminar em relação à situação do conflito armado na Colômbia, lá caracterizados que estão crimes contra a humanidade e crimes de guerra, um conflito armado de caráter não internacional, e a Procuradoria vem mantendo este exame preliminar aberto já há mais de uma década, porque resolveu dar a oportunidade do regime de complementaridade operar de uma forma inversa, o que a Procuradoria chama de complementaridade positiva. É impor ao governo que tome determinadas medidas a fim de que esse governo demonstre que está efetivamente atuando e que está investigando e que está levando a cabo as necessárias investigações e propondo as ações penais. Então, em vez do procurador se antecipar e abrir um caso contra a Colômbia, a Procuradoria tem monitorado e a Colômbia tem desenvolvido um sistema dos juizados especiais para a paz,
exatamente levando a julgamento paramilitares, membros de guerrilha e membros do próprio Exército. Aliás, os do Exército estão sendo culpados, mas o exame preliminar continua aberto. Portanto, fica a espada de Damocles na cabeça das autoridades colombianas, a fim de que elas exerçam a jurisdição primária. E eu acho uma forma muito positiva de atuação da Procuradoria, neste caso específico da Colômbia. Professora Tia, eu paro por aqui, sem prejuízo de depois alguma complementação se faça necessária num ponto mais específico. Esse foi apenas um panorama muito geral. Muito bom, muito esclarecedor, extremamente importante. Elucidou várias questões que têm que ser examinadas ainda com mais profundidade durante os trabalhos da comissão. Muito obrigado, professora Silvia. Eu passaria, então, a palavra, se for possível fazer assim, antes do professor Juarez, ao professor Fauzi, porque as atividades que o professor Fauzi levou a cabo na formação, digamos assim, do Tribunal Penal Internacional são extremamente importantes para elucidar essas questões e outras que estão vindo aqui por parte dos nossos assistentes. Então, eu agradeço a palavra. Mais alto. Está um pouquinho baixo o seu volume. O volume do microfone está baixo. Está melhor agora? Ficou um pouco melhor. Um pouco melhor. Juarez também está baixo, tá, Juarez? Está baixo também? Tá baixo. Melhor. Eu tô no máximo aqui do meu volume, eu estou no tablet. Se não for ao vivo, eu passo para o computador de mesa e talvez melhore, mas aí a imagem vai piorar muito. Tá bom. Eu estava com problema de câmera. Bom, eu saúdo todo amigo, amiga, imensa estar aqui. Em homenagem ao adiantado da hora, eu pego o gancho na fala da Silvia, com muita alegria, eu reencontro hoje, depois de muitos anos, parafraseando Caetano em relação ao João Gilberto, depois da Silvia, só o silêncio. Né? Mas como o presidente está exigindo que eu me manifeste de alguma forma, eu pego exatamente o último ponto da fala da Silvia, que é o ponto relativo ao princípio da complementariedade. O princípio da complementariedade é essencial, ao lado, evidentemente, do marco penal material, que nesse aspecto, olhando a situação fática e as duas representações do direito, apresenta assim algumas nuances de extrema dificuldade de subsunção da situação fática à norma, sobretudo o artigo 5º do Estatuto de Roma, que vai dar aí o rol de crimes que fazem julgar por aquela. Mas ok, vamos dar tempo às nossas discussões para ver se essa apreciação preliminar ela é efetivamente procedente ou não procedente. Mas o princípio da complementariedade, esse me parece, num primeiro momento, desde o plano de uma dificuldade particularmente extremada de ser vencido. Porque sem a experiência histórica que a Silvia tem no dia a dia do tribunal, a Silvia foi filha do tribunal, mas olhando aquele momento no qual a minha maior conexão com as questões para Roma, nós estamos longe, na situação brasileira, daquilo que nos trabalhos precedentes ao Estatuto de Roma, e nos trabalhos do Estatuto de Roma, se concebia como uma justiça inexistente, incapacitada de operar ou falaciosa nas suas decisões. Se produzisse decisões de
fachada apenas para justificar a existência de um processo formal que levava a resultados de impunidade. Nós estamos num cenário sociopolítico no qual o judiciário é um protagonista, em que inúmeras iniciativas judiciais de persecução têm sido tomadas, em vários aspectos, contra participantes de uma estrutura governamental que, de fato, dificilmente encontra qualquer apoio em fundamentos humanitários, né? Nós não precisaríamos estar aqui se o mínimo do respeito às normas de convivência civilizada, fossem elas nacionais ou internacionais, estivessem sendo respeitadas. No fundo, esta nossa comissão é uma comissão contra o bizarro do momento, contra o indizível do momento, né? Mas, então, eu, assim, no andamento dos nossos trabalhos, eu creio que a efetivação do cumprimento do princípio da complementariedade será o grande desafio prático-teórico se nós formos caminhar no sentido de entender alguma pertinência jurídica, porque a pertinência política me parece evidente, mas a pertinência jurídica, se ela se confirmar. Agora, eu quero puxar o assunto, já que o nosso presidente também foi meu professor. Eu sempre falo, professor de filosofia, eu vejo as preocupações humanitárias do nosso presidente desde a década de 80. Eu quero puxar o assunto, por um lado, que o momento nos permite flertar, cogitar, né? A sua efetiva construção prática e jurídica é outra coisa. Mas vamos pensar no seguinte: nós estamos falando de Tribunal Penal Internacional porque o que nos move aqui foi o ponto de partida dado por duas representações junto ao TPI. Okay? O TPI é uma coisa. Agora, a jurisdição universal de direitos humanos é outra. A jurisdição universal de direitos humanos permite, dentro da estrutura de determinados estados, que são opções estatais, e estados, na sua judicialidade interna, persigam agentes políticos de outros países que fizeram mal e causaram graves violações de direitos humanos, e, nesse caso, crime ou até violações ambientais, aos seus nacionais ou à comunidade internacional como um todo. Isso é outra coisa. Isso não é Tribunal Penal Internacional. Uhum. E aí, nós tivemos, só para dizer de fato, no passado recente, nós aqui no Brasil nunca fomos respeitadores da decisão da Corte Interamericana quando nos determinou que processássemos os crimes, os fatos cometidos no regime de 1964 e 1988. Mas a Itália o fez. A Itália, porque cidadãos italianos foram vitimados pela ditadura militar, a Itália julgou membros das Forças Armadas brasileiras por episódios ocorridos naquele país. Então, se o Tribunal Penal Internacional tem uma incidência difícil do ponto de vista teórico e prático, pelas razões que o Maurício levantou, a Silvia explanou com maestria absoluta, existe uma porta, e é a da jurisdição universal, que é lógico, dependerá de outros fatores. Porque você vai dizer, bem, vamos imaginar uma situação hipotética.
pessoas de um determinado país que adota a jurisdição universal foram vitimadas pela desídia governamental no enfrentamento da epidemia. Dentro da leitura de graves violações de direitos humanos por erros grosseiros de administração, a responsabilidade de oficiais, então, pode ser considerada, mas depende, evidentemente, de um espaço de interesse político desse outro país em fazer processar oficiais, eu digo, não me refiro a militares, mas membros do funcionalismo público de alto escalão, ainda num determinado curso do seu governo, por essas práticas. Mas se isso não acontecer hoje, nada impede que aconteça no futuro, como se deu exatamente no caso da persecução contra militares por fatos acontecidos no regime 1964-1988. Esta é uma segunda via, esta é uma outra abordagem da responsabilização internacionalizada, não internacional, mas internacionalizada, dos atos que estão sendo praticados agora, inclusive e, sobretudo, contra o meio ambiente. É claro, nós temos a epidemia sanitária, ela é caótica, ela está causando essa miséria humana que nós estamos vivendo. Lamentavelmente, hoje, quando esse seminário está sendo feito, nós ainda estamos numa fase que nos dá a entender que muitas coisas piores ainda estão. Porém, a agressividade contra o meio ambiente neste país, pelas medidas tomadas nos últimos meses, é tão ou mais grave quanto a emergência sanitária. Era isso, meu caro presidente Atier, que eu gostaria de colocar em discussão, porque estar entre a Sílvia, como diz a poesia, só o silêncio a sossega, e estar antes do Juarez ou do Geraldo, o silêncio é a prudência que se exige, né? Porque qualquer coisa que se vá falar antes dele, corre o sério risco de ser desautorizada com toda a razão. A palavra, então, está mais uma vez com você. Obrigado, professor Fauzi. Maravilhosa a sua exposição, muito clara e abrindo outras perspectivas no que diz respeito a essa responsabilidade que, com muita propriedade, chamou de internacionalizada. Eu quero lembrar apenas que nós estamos apenas no início dos trabalhos da comissão, essa é a nossa primeira reunião, não é? Nós temos ainda muita coisa para investigar, nós vamos ter o auxílio dos nossos pesquisadores e pesquisadoras da Academia Paulista de Direito, do grupo de pesquisa, para fazer esse levantamento. Nós temos que ouvir muito, né? Vamos ter que usar muito a nossa capacidade de escuta para entender bem quais são os problemas pelos quais o nosso povo está passando, né? Com essa agudização da desigualdade. E, sem querer exagerar aqui na minha dose de poesia, que eu não vou citar nenhuma, porque o Fausto já citou duas, eu vou passar aqui a palavra ao nosso querido professor Juarez. Por favor, professor Juarez. É um prazer recebê-lo aqui, assim como o professor Geraldo, né? Por favor. Boa noite, amigas e amigos. É um prazer estar aqui, é uma honra, inclusive, fazer parte dessa comissão. E tem uma particularidade, né? A Silvia foi minha colega de concurso na Procuradoria da República, né? Depois ela foi ao Tribunal Regional e depois para o Tribunal Penal Internacional. Então, é nossa grande especialista nessa área, evidentemente. Queria saudar o Maurício, saudar o nosso presidente Alfredo Atier, meu amigo Fauzi e meu amigo Geraldo Prado. Bom, algumas questões foram colocadas, eu acho que eu reputo, de maneira geral, muito bem colocada, desde o Maurício até o Fauzi. A Silvia deu um panorama muito preciso dos pressupostos e das condições para o seguimento dessas representações. Entendo perfeitamente bem
o que ela disse, estou de acordo com o que ela falou. Inclusive, apenas algumas particularidades. O Fauzi levantou uma hipótese muito interessante. É que, independentemente do Tribunal Penal Internacional, alguns países podem, evidentemente, acionar brasileiros por fatos cometidos no Brasil em face de delitos que esses países se obrigaram a reprimir. E o genocídio. Por exemplo, os primeiros artigos do Código Penal italiano e dos códigos penais em geral, dos países europeus, constam essas possibilidades de acionar-se a justiça local contra atos, quer dizer, contra pessoas que cometeram atos no estrangeiro, dentro dessa qualificação de atos que esses países se obrigaram a reprimir. E um deles é o genocídio. O próprio Código Penal brasileiro acentua essa hipótese de aplicar-se a lei brasileira a fatos cometidos no exterior, quando o agente de genocídio seja brasileiro ou domiciliado no Brasil. Mas é possível que nos outros estados, eu, por exemplo, li agora recentemente o Código Penal italiano, não há essa restrição do agente ser italiano ou domiciliado na Itália. Pode ser agente domiciliado no estrangeiro, sendo estrangeiro, e pode se aplicar a lei italiana. Como aconteceu, como o Fauzi bem disse, com relação a fatos ocorridos na América Latina, as ditaduras militares, e como aconteceu na Espanha, em face do Pinochet, cuja extradição foi pedida pelo juiz Garçon e que foi submetida à Câmara dos Lordes. Agora não existe mais a Câmara dos Lordes, agora é o Tribunal Constitucional, mas de qualquer maneira naquela época era a Câmara dos Lordes, que inclusive atuou com uma particularidade. Ela examinou o mérito do pedido de extradição, não apenas a sua regularidade formal, não apenas a possibilidade de que aquele fato fosse tipificado em algum precedente judicial na Inglaterra ou nos países respectivos, mas apreciou exatamente o mérito da causa e resolveu extraditar para o Chile e não para a Espanha, como havia Garzón solicitado. Olha que é interessante esse dado. No tocante às particularidades dos delitos ou dos elementos do delito contra a humanidade ou delito de genocídio, a Silvia explicou muito bem, porque desde a Convenção de 48, o genocídio não se caracteriza mais por um extermínio, por um homicídio dos indígenas ou de comunidades dessa categoria, mas também quando as condições de existência dessa comunidade sejam alteradas de tal forma que essas comunidades não possam mais sobreviver e nem manter os seus próprios costumes. Eu dou um exemplo. Quando eu estive na Colômbia como observador internacional do acordo de paz entre o governo colombiano e as Farc, me relataram um fato interessante. Comunidades indígenas que não eram nem brasileiras e nem colombianas, eram nômades, que percorriam os territórios colombianos e brasileiros, se integravam no mesmo território e que estavam nesse local há mais de 800 anos. Muito mais idade do que o Brasil tinha nessa época em termos de país soberano. Então, essas comunidades têm que ser protegidas, porque uma vez que se impeça, por exemplo, esse deslocamento dessas comunidades por esses territórios, está se impedindo exatamente a manutenção dos aspectos culturais e da própria subsistência dessa comunidade. Portanto, como a Silvia relatou, eu acho perfeitamente correta essa possibilidade de uma acusação por genocídio em face da destruição do ambiente natural que é necessário para a subsistência dessas comunidades. Mas como é que ele vai sobreviver? É impossível. É impossível. Isso, evidentemente, parece que acontece no Brasil. Então, parece que a representação, por esse aspecto, no tribunal, a primeira representação que você fez, é perfeitamente adequada a retratar esse fato. É lógico que o tribunal vai examinar, depois das provas, o mérito de cada questão, mas, para um juízo preliminar, entendo que é possível admitir-se nesse tipo de acusação. Com relação aos crimes da epidemia, Silvia, eu tenho uma particularidade. Por exemplo, se discutiu muito, até em vários grupos,
sobre a questão de se o presidente haveria cometido o crime do artigo 268 do Código Penal ou não, que era a infração de medidas sanitárias preventivas, aquelas medidas sanitárias já instituídas pelo próprio governo, pelo Ministério da Saúde, em consonância com a Organização Mundial de Saúde. Há uma particularidade. O crime de epidemia não foi cogitado sob essa perspectiva, que é o crime do artigo 267 do Código Penal. O crime de epidemia não é um crime permanente, mas é um crime que admite um fortalecimento do processo epidêmico. Então, se o sujeito intervém no processo epidêmico e fortalece o processo epidêmico, ele está sendo autor do crime de bigamia, ainda que o crime de bigamia não seja um crime permanente. Epidemia, porque o som... É o caso, por exemplo, do sujeito que tem uma ferida e vem uma outra pessoa e aumenta a intensidade dessa ferida. A ferida já estava consumada no momento em que ela foi produzida. Mas se vem alguém e aumenta a intensidade dessa ferida, o que ele faz? Ele fortalece o desenvolvimento dessa ferida e causa outra ferida. Ele é autor de um crime de lesão corporal. Então, nessa hipótese, é possível também vincular-se a esse aspecto do próprio crime de epidemia, sem ser o crime de infração de medida sanitária preventiva. E, claro, o Estatuto de Roma prevê, entre os crimes contra a humanidade, atos atentatórios, as condições desumanitárias das pessoas, né? Quando põe em risco a vida ou a integridade corporal das pessoas. Eu posso ler aqui, por exemplo, eu acho que quando trato dos crimes contra a humanidade, eu tenho aqui em frente o Estatuto de Roma, dos crimes contra a humanidade, exatamente afirma-se assim. Por exemplo, aqui, deixa eu ver. É o artigo 7º. K. Letra K, não, K. Exatamente, letra K. Outros atos desumanos, de caráter semelhante, que causem intencionalmente grande sofrimento ou afetem gravemente a integridade física ou a saúde física ou mental. Então, consequentemente, claro, se a pessoa fortalece um estado epidêmico, está, evidentemente, contribuindo para que essas pessoas possam estar expostas a um perigo e a um sofrimento à sua vida e integridade corporal. E também à sua saúde, claro. Há também, Maurício, uma outra questão que você colocou, eu acho relevante, que é a questão dos crimes homicídios e também a questão do dolo eventual. Eu sou um grande crítico da figura do dolo eventual. Eu não admito o dolo eventual como dolo. Para mim, o dolo eventual é uma modalidade mais grave de culpa. Então, consequentemente, não vou agora, eu tenho 77 anos, não vou, depois de 77 anos, chegar assim, olha, eu admito o dolo eventual. Não admito o dolo eventual. Que faz 40 anos que eu defendo exatamente a posição de que não admito o dolo eventual. Eu, Zaffaroni e um monte de gente. Porque o dolo eventual, para mim, é uma figura característica de uma culpa mais grave. Sabe por que eu não admito? Porque é o seguinte, desde Tomás de Aquino, em homenagem ao Fausto, faço essa digressão, desde Tomás de Aquino, já se estabelece o princípio da chamada responsabilidade por dois atos. Significa o seguinte, que a pessoa não pode ser responsável intencionalmente por um ato cujo resultado não corresponde exatamente à sua intenção inicial. Esse é o grande problema que se coloca, inclusive, no direito brasileiro, quando se vai defender aqui, indevidamente, que os acidentes de trânsito, quando a pessoa dirige em excesso de velocidade, são punidos como dolo eventual. É a característica básica de um crime culposo mais grave, claro. Mas o Código Brasileiro, seguindo o modelo italiano de 32, incorporou exatamente na lei penal brasileira o dolo eventual como equiparável ao dolo direto.
Mas se ele é equiparável ao dólar direto, ele tem que estar vinculado a um elemento volitivo necessário, porque senão não é possível haver uma equiparação de uma conduta delituosa de tal forma, violando, inclusive, o princípio da proporcionalidade. Quem atua com dólar direto atua com muito mais gravidade do que quem atua com dólar eventual. Não é possível essa equiparação em termos de proporcionalidade. É uma violação flagrante do princípio da proporcionalidade. Bom, com relação aos crimes omissivos, Silvio, eu vi ali exatamente que, no artigo 28 do Estatuto de Roma, se estabelece, primeiramente, quando eu li ali, assim, mas isso aqui é uma nítida condescendência criminosa. Quando o sujeito, tomando conhecimento de que o seu inferior não, quer dizer, não realizou um ato e ele não coíbe, é uma típica condescendência criminosa. Evidentemente, claro, ali é equiparado ao crime do sujeito, por exemplo, do carcereiro, ou do titular de um presídio, que tem o carcereiro sob sua fiscalização e, sabendo que o carcereiro está provocando crimes contra os detentos, não impede essa circunstância. Então, é claro, aí é característica mesmo de um agente garantidor por fato de outro. Não por fato próprio, mas por fato de outro. Mas aí, o Juarez, só para atualizar esse exemplo importante do direito penal, podíamos pensar numa hipótese imaginária de um presidente da República que, numa reunião presidencial, ouça um ministro xingar os ministros supremos de vagabundos. Mas haveria... Bom, o que eu acho é o seguinte, nós temos que distinguir muito bem uma coisa entre o garantidor político e o garantidor em matéria penal. O presidente da República ele é garantidor político de que os atos administrativos e a condução desses atos administrativos se faça de maneira dentro de uma certa probidade e de um certo rigorismo em matéria de tratamento. Então, há realmente uma exigência de decoro. Então, ele é o responsável, inclusive, garantidor desse decoro, dele e também dos seus integrantes de governo. Agora, ele ser responsável porque ele fica omisso em relação a atos de agressão de outros, sobre os quais ele não tem o poder direto de supervisão desses atos, porque, veja bem, o xingamento é um ato pessoal contra o ministro Supremo, não é um ato que está dependendo da execução de tarefas que fazem parte da própria realização da presidência da República. Então, nesse caso, por exemplo, o presidente não responde pela injúria cometida pelo seu ministro. Quem vai responder? Não há evitabilidade aí, como é que ele pode evitar? Não tem jeito nenhum. Né? E, além do mais, tem uma coisa, tem um outro problema também, mesmo que respondesse, até seria tomado de surpresa, porque o sujeito, depois que, como se dizia Mauritius, o velho Nelson Hungria, dizia assim que não havia tentativa de injúria verbal, porque uma vez dita a palavra ofensiva, o crime estará consumado. Né? Eu acho que, Silvia, são essas considerações e eu acho, Tia, que nós temos muito trabalho. Eu fico muito satisfeito de ter esse grupo junto comigo. A Silvia é uma expert nessa matéria de maneira extraordinária e vai nos orientar exatamente nos meandros de como proceder com esse procedimento de amicus curiae perante o Tribunal Penal Internacional. Obrigado. Se puder, Alfredo, só uma parte, Juarez. Não, só para o professor Juarez, para saber que já há decisões reiteradas do Tribunal Penal Internacional não admitindo dolo eventual. Então, fique satisfeito por isso. Mais uma contribuição do professor Juarez à doutrina internacional, né? Agora, agradecendo muito essa exposição bastante tão clara, né, tão precisa, né, na sua simplicidade, que é uma simplicidade genial do professor Juarez, eu passo, então, a palavra ao nosso querido professor Geraldo Prado, que pediu para falar por último aqui, que está tão atarefado aí com as suas obrigações aí tão sérias aí nesse momento,
tanto na advocacia quanto as obrigações universitárias, mas então ele vai pelo menos dizer algumas coisas para nós aqui, em 5 minutos apenas. Vamos lá. Bem, em primeiro lugar, agradecer muitíssimo também ao amigo Atier, nosso presidente, pelo prazer que me dá de participar desse grupo tão seleto. O Atier menciona agora a simplicidade genial do Juarez Tavares, e me lembra a Clarice Lispector, dizia, né, que a simplicidade exige uma competência extraordinária. É para poucos, e Juarez, Silvia, Fauzi, Maurides, e vocês estão entre esses poucos que, com simplicidade, aprofundam questões e lideram movimentos, ações, tanto pragmaticamente, como também no plano das ideias, proporcionando, estimulando a reflexão, como mostra uma coragem cívica que, eu repito, isso me deixa muito feliz, profundamente feliz. Eu quero dizer o seguinte, que contribuição eu poderia oferecer a esse debate? Em primeiro lugar, a partir da própria... a minha área do processo penal, e, particularmente aí, a contribuição vai se dar no âmbito do processo penal internacional, nas questões do processo penal internacional que tocam com o funcionamento do Tribunal Penal Internacional. Eu vou começar um pouco pelo meio, depois volto ao início e vou para o fim. Eu vou começar pelo tema da prova, porque a atuação das entidades e pessoas provocando a Procuradoria, ela, evidentemente, é de coadjuvação. É uma atuação de coadjuvação. Mas a Procuradoria está distante, a Procuradoria do Tribunal Penal Internacional está distante do lugar dos fatos. Daí que essa coadjuvação, ela tem que ter uma certa musculatura. Ela tem que ter uma musculatura que é na articulação dos temas, dos assuntos, dos argumentos, como na produção de informações qualificadas que municiem a Procuradoria para tomar uma decisão responsável. Isso, estamos falando de algo da mais alta responsabilidade, que é a instauração de uma investigação no âmbito de um tribunal internacional com a feição do Tribunal Penal Internacional. Portanto, a gravidade da coisa já está na decisão eventualmente tomada pela Procuradoria, quando vier a apreciar o assunto, de instaurar, se decide instaurar uma investigação, pedir autorização ao tribunal para fazer isso, ali nós já estamos fazendo um movimento muito sério. Para que esse movimento possa eventualmente ser feito, é necessário que a qualidade das informações disponíveis para a Procuradoria possibilite isso, fazendo uma acoplagem entre os tipos de, nós vamos chamar aqui, vou chamar aqui, usando uma terminologia nossa brasileira, os tipos de injusto previstos no Estatuto com o material empírico, com os dados empíricos, com os elementos que ficam disponíveis aí. E aí nós temos um problema nosso aqui, brasileiro, que a gente tem que uma adaptação. Temos duas dimensões probatórias distintas que se contrapõem. Uma analítica, que é essa nossa tipicamente herdada dos italianos e, em alguma medida também, influenciada por portugueses e alemães, que a gente vai separar a conduta, a tipicidade, ilicitude e culpabilidade, e vai agir. Eu me lembro das aulas do Barbosa Moreira, ele dizia o seguinte: a petição inicial é uma proposta de atividade probatória, e vai agir com uma proposta de atividade probatória analiticamente. E tem a perspectiva, que é essa que terminou vigorando no contexto de um tribunal, que obrigatoriamente tem que dialogar entre tradições jurídicas muito diferentes, embora a raiz destas tradições seja a mesma, tem uma perspectiva, uma dimensão probatória que é sintética. Isso, para nós, brasileiros, isso é muito complicado. Como uma dimensão sintética? Eu vejo que muitos de nós, quando nos deparamos com referências como actus réu, mens ré, afinal de contas, qual é
o que cabe, eventualmente, a uma defesa na investigação, num processo com essas características, provar ou não provar. Do nosso lado, a gente tem, pela dimensão analítica, alguns critérios que funcionam bem para nós, e nós vamos nos orientando aí, mas nós nos desentendemos quando nos damos conta de uma outra realidade, de processo, de prova, em que isso não é verdade. Aí a Sílvia, ela colocou de maneira precisa, com tudo que foi falado. A Sílvia é a nossa grande mestre aí, a nossa grande luz, nosso grande farol. Ela colocou aí que a atividade probatória, neste contexto, quer se dê no nível da investigação, quer eventualmente no futuro, em um processo, ela é sempre contextual. Ela é sempre contextual. Ela não é analítica, não adianta. Se buscar o caminho analítico, nós não vamos passar de lugar algum lá. E o contextual, essa construção de elementos que contem uma história, que relatem um contexto, que, me guiando aí pelos passos do Juarez e outros tantos penalistas, que abandonem uma concepção ôntica de conduta, para colocar a conduta no mundo da vida, colocar essa conduta no mundo da vida, ela é um desafio. Li as duas petições, já tinha lido, já tinha, Fausto me mandou hoje alguma coisa, mas elas tinham sido enviadas, né, pela Comissão Arnes e pela BJD. Ela demanda um tipo de narrativa, Fausto, que é deconstrução de contextos. Um tipo de narrativa com o qual nós não estamos acostumados. Então, a própria forma dessa construção, ela, como foi dito aqui, a instrumentalidade da lesão ambiental como mecanismo de afetação dos povos originários, e do outro lado, a questão pandêmica aí, Juarez, eu pensaria o seguinte: a questão pandêmica não apenas como um ato individual, mas como uma política de Estado liderada pelo presidente da República, que o ato individual é um indicativo da forma como ele confronta. Nós estamos numa federação, isso tudo tem que ser explicado lá também, no contexto tem que ser explicado. É a forma como ele confronta esses mecanismos de tentativa de controle da pandemia pelos municípios e pelos estados. Tudo isso demanda uma narrativa diferente, uma forma de narrar diferente, uma forma de construir a prova, a proposta de atividade probatória, e mesmo levar logo de início, coadjuvando a Procuradoria, levar à Procuradoria informações que convençam que não se trata de um delírio, de um susto, de uma irresignação com o governo atual, mas sim de alguma coisa muito mais séria. Portanto, eu penso que um primeiro filtro na maneira como as coisas são colocadas nos ajuda a construir isso. Eu tive lá no Conselho Nacional da Magistratura, lá no Peru, no Tribunal Supremo do Peru, e comentava-se isso também, porque no caso peruano são cerca de 120 populações autônomas, distintas, indígenas, né? Populações originárias naquela região amazônica ali, que ora estão ali, ora estão no Brasil. Ora estão ali, ora estão no Brasil. E aí vem, talvez, uma contribuição nossa, tem que ser falsa, a contribuição dos processualistas, que a própria reunião ministerial mencionada pelo Atier, ela já fornece ali indícios significativos de violação sistemática. Nós estamos falando, não é de violação de direitos humanos, estamos falando de violação sistemática. De uma violação sistemática, ela tem uma construção que é outra, com uma intensidade e a atualidade temporal, né, uma potencialidade de produção de dano e reversibilidade desse dano que é grande. Então, a gente tem como, eu penso que nós podemos, no nosso grupo, e com uma enorme contribuição de todos os que venham a somar sob a liderança do nosso presidente Atier, nós temos como dar uma boa contribuição para ajustar essas questões que são extremamente graves à dinâmica própria do Tribunal Internacional. Eu te ouvi Juarez falar, nós conhecemos, né? Eu não sei se Fausto conhece, mas Juarez conhece o Baltazar Garçon, a gente conhece, né? Não sei se você conhece também, Fausto, o Baltazar Garçon. Nós tivemos com ele aqui no Rio de Janeiro algumas vezes também, e conheço um pouquinho essa história lá dos processos do Chile.
dos processos em relação aos chilenos, né, Itália, Espanha, principalmente Itália e Espanha. Eu penso que, no atual contexto mundial, isso não é muito viável, sinceramente. É uma expectativa, nós estamos todos angustiados com uma situação que caminha aí. Eu falava com a Tia, Fauzi e Juarez sabem disso, o Maurício também sabe. Eu perdi gente no meio dessa pandemia, eu tive perdas, perdi pessoas da minha vida que seguiram a orientação do Bolsonaro e morreram. Elas estão mortas. Então, essa nossa angústia, talvez não nos permita levar em consideração, no curto prazo, uma expectativa de acionar parceiros para uma jurisdição, para fazer funcionar em outros países o direito penal a partir do princípio da jurisdição universal. Então, e já vimos no exemplo que você mesmo deu da lei de anistia, que a jurisdição da Corte Interamericana também não está funcionando satisfatoriamente. Então, penso que podemos caminhar sim, dar uma contribuição nesse contexto, passar por aí. A parte inicial e final de tudo a complementaridade, que você menciona, né? A questão da complementaridade, ela vai aparecer ali de diversas maneiras. Nós estamos numa subida de tom das coisas. Hoje a temperatura subiu para além do inimaginável. Mas a própria discussão sobre o controle da Polícia Federal, que é um órgão de Estado, não é um órgão de governo, controle pelo governo, ela já fornece subsídios para reforçar a narrativa que fortalece a questão da complementaridade. E, ao fim e ao cabo, estarmos, obviamente, à disposição das entidades e autoridades competentes, óbvio que isso depende aí do presidente Atier e de todos, né, para marcar as singularidades do caso brasileiro, Meu presidente Atier, eu fico, então, disponível no que for possível ajudar, e muito mais aqui aprendendo com os queridíssimos amigos e mestres de toda uma vida, né? Agradecer a Juarez fez uma dedicatória para mim no novo livro dele sobre prova. Muito obrigado, Juarez, coisa de um mestre muito querido, muito obrigado. E merecida dedicatória, mas eu guardo. Fauzi é um crítico, assim, muito rigoroso. É isso, presidente. Estou lhe devolvendo a palavra aí. Doutor Geraldo, olha, nós todos estamos aqui extremamente sensibilizados e solidários com as perdas que teve, mas eu queria salientar uma coisa que, apesar de logo no início, um pouco antes de nós iniciarmos a apresentação ao vivo, o professor Geraldo ter falado que ia fazer uma contribuição apenas modesta, né? Então, se é isso que é modesto na concepção dele, então imagine quando essa concepção for efetivamente rica, não é mesmo? É extraordinária, quer dizer, muito obrigado por essa participação, extremamente importante. É importante salientar esse conhecimento, essa especialidade processual, que é tanto sua quanto do professor Fauzi, esse diálogo de gigantes que nós estamos aqui tendo essa felicidade de contar com vocês todos, com a professora Silvia, o professor Juarez, Maurides, o professor Geraldo, Fauzi, todos aqui na nossa querida academia. Esse é o nosso primeiro passo. Nós já são 22h45, portanto, estamos próximos das 11 horas. Eu sei que a disposição, eu imagino, eu hoje tive a satisfação de aqui encontrar, no contexto da pandemia, eu vou dizer assim, encontrar pessoalmente com o professor Juarez, com o professor Geraldo, que eu não tinha ainda tido essa oportunidade, essa felicidade, né? E eu já imagino que o professor Juarez seja uma daquelas pessoas que agora vai ficar acordado até às 5 horas da manhã, não é? A disposição dele, quer dizer, de querer marcar essas 21 horas, evidentemente é um sinal dessa sua característica, não é isso mesmo?
Mas eu diria o seguinte, todos que participaram, que ouviram, que fizeram as perguntas, nós vamos responder essas perguntas. Essas perguntas, na verdade, são contribuições à nossa reflexão. Nós vamos fazer um trabalho de coleta de dados, nós vamos ouvir a representantes da sociedade, nós vamos colher informações a respeito dessas questões, que são questões que, para usar o vocabulário de Foucault, não são questões de fato, né, como a gente tradicionalmente diz direito, mas são questões de prática, né, que o discurso é uma espécie de prática. Nós vamos ouvir, então, qual é esse contexto em que nós estamos todos inseridos, e a partir daí, nós vamos, então, encaminhar ainda um pouco mais o trabalho da comissão, nós vamos trocar ideias durante a semana por meio do nosso grupo no WhatsApp, e depois nós vamos marcar uma próxima reunião quando nós tivermos alguma coisa importante para comunicar e para dialogar com a comunidade. Mas nós vamos estar em contato com eles e eu vou fazer justamente essa ponte, e os pesquisadores da academia, pesquisadores que estão aqui presentes também no nosso encontro, vão ajudar também a fazer isso, né? São todos internacionalistas, são todos dos direitos humanos, são todos da criminologia, enfim, nós temos que também utilizar essa riqueza da contribuição dos jovens, não é? Fazer essa ponte, né, entre a experiência e a juventude, né? E então eu queria agradecer a todos. Eu acho que podemos encerrar por aqui. Não vou pedir uma palavra final a todos, porque isso daqui não existe palavra final, né? Nós vamos continuar em contato. Então, esse nosso encontro vai ficar gravado, depois nós vamos estar disponibilizado tanto na página do YouTube da Academia, quanto aqui na própria plataforma, e eu queria desejar a todos uma boa noite, e que nós consigamos continuar todos com a nossa energia para superar tanto os dilemas da pandemia, as nossas perdas, mas, sobretudo, as ofensas que nós sofremos todos os dias à nossa integridade, à nossa dignidade, por esse governo que exerce um regime anticonstitucional. Muito obrigado a todos. Maurides, obrigado. Maurides, Geraldo, Fauzi, Silvia e Juarez. Eu que agradeço. Ok.